Olá, eu sou o Douglas Rodarte e hoje eu vou conversar com você sobre o artigo de opinião. Olha só, o artigo de opinião é um dos textos mais brilhantes que você tem, um dos textos mais fantásticos que você pode escolher para produzir conhecimento, para deixar fluir aí as suas ideias. E eu quero te dar algumas dicas para você poder não errar mais ou escrever com assertividade quando você escolher sobre o artigo de opinião. Bom, o artigo de opinião ele é muito diferente de um texto de dissertação, por exemplo. Um texto de dissertação, esse convencional, em que as pessoas escrevem para produzir para um concurso público, uma redação para Enem. Uma redação, como o nome já diz, dissertativa, dissertar, argumentar. A diferença básica entre os dois é que tanto no artigo de opinião quanto na dissertação, chamada clássica, dissertação dissertativa, que é um dos três fenômenos, né, da escrita, descrição, narração e dissertação, um dos eixos principais que você pode achar de diferente é no conceito estrutura da modalidade. No texto de artigo de opinião, nós não pensamos necessariamente naqueles moldes como no concurso público de introduzir a ideia, desenvolver a ideia e concluir a ideia. A ideia simplesmente ela surge. Agora, você precisa ter um mínimo de organização de pensamento. Então, vai aqui algumas ideias para você. Em primeiro lugar, concentre-se em estudar o assunto que você quer escrever. Não estudar o assunto, tentar escrever de cabeça, isso é um suicídio intelectual programado, é uma infantilidade e uma estupidez intelectual. Então, é preciso que se estude sistematicamente aquilo que se vai escrever. Tá bom? Em segundo lugar, é possível você emitir a sua opinião sem ter aqueles erros básicos e grotescos que cansam o texto, tipo eu acho, né? Eu proponho, só tem essa saída. Então, essas expressões que são expressões prejudiciais do texto, evite-as, tá bom? Então, estude o assunto, evite essas expressões que são maçantes, que estragam o texto. Terceiro, procure ter um nível de organização através de alguns marcadores muito simples, como, por exemplo, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro, tá? Não tem que ser assim sempre, mas é uma forma de você organizar o texto, é uma forma de você dar ao leitor um caminho para ele entender o que você está escrevendo, é um caminho muito interessante, tá bom? A outra coisa, procure ter um roteiro simples e um roteiro bem eficiente daquilo que você vai escrever. Quando a gente não tem um roteiro, normalmente os textos ficam muito longos, a gente usa essa chamada verborragia, o texto fica extenso, fica cansativo, exatamente por não ter programado aquilo que vai falar. Então, roteirize suas ideias com uma caneta, entendeu? Ideia número 1, ideia número 2, ideia número 3. Procure dar uma introdução daquilo que você vai falar e a cada parágrafo você posicione sobre cada item que você prometeu lá no seu roteiro, tá bom? Isso, com essas dicas que eu te dei hoje, eu acho que já vão começar a facilitar para você. Lembre-se, nós estamos falando de um artigo de opinião, não necessariamente um artigo científico. O artigo científico tem outros adendos, o artigo científico tem outras capacitações. Então, ok? Então, fica aí essas dicas, espero ter te ajudado. Faça o bem para o próximo nesse ano de 2017, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.